Senhor Jesus continue nos ajudando, né? Amém? Estava dizendo para uns jovens, né? Uns jovens, a razão pela qual João escreveu para eles que eles são fortes, os mancebos. E aí nós estávamos lembrando aqui na hora da preliminar, foi muito alegre, muito animada, de que a pessoa quando é nova, quando é jovem ainda, ela deve estar no extremo da vida vivida, do zelo, da pontualidade, da oração, da leitura. Você está vendo aí o irmão dizendo que a mãe dele até fala, vai deitar, é hora de dormir, já é meia-noite. E ele é agarrado com as mensagens, lendo só mais uma mensagem. Porque depois que cansa, depois que fica velho, não dá conta mais disso. E a tendência também é vir para o centro. Se a moça é nova, zelosa, gosta das coisas tudo limpas, e comida na hora, e bem feitinha, vasilha tudo limpa, quando ela se cansa, não tem jeito de recuar, mas fica no centro. É melhor errar o alvo acima, né, do que abaixo. E quando vem o cansaço da vida, aquela maturidade que acaba aquela motivação, aquela vaidade das coisas, a pessoa fica no centro. E se ainda novo, for relaxado, for descuidado, preguiçoso e assim por diante, quando envelhece, quando amadurece, a tendência é ficar mais aquém ainda. De forma que a mocidade, ela deve estar sempre além. No fervor, na alegria, no zelo, no trabalho. Tinha um grupo de jovens cantando aqui no átrio hoje. Cantando fervorosamente. Isso podia acontecer frequentemente, não lá assim, de vez em quando. E haver mais ânimo, mais entusiasmo, porque quando amadurece, quando vem o cansaço, a pessoa, se estava aquém, fica mais aquém. Se estava além, então vem às vezes para o lugar certo. É uma lei, isso opera de uma maneira exata mesmo. Você pode estar certo disso. Nós vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 14 ao verso 16, que aliás é a leitura oficial de segunda-feira à noite da reunião de oração. Se você tem câncer, é um desafio, um autodesafio. A palavra identificou quem era ele, Jesus. E vamos ver também as mesmas características. Nós vamos tomar a mensagem A Fé Perfeita e também Deus é identificado pelas suas características. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 4, versos 14 e 16. A igreja está bem familiarizada com esse assunto, porque eu acho que é o tema oficial, deve ser o tema oficial das nossas reuniões de oração. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor,
Só tu podes vivificar a palavra. Nós sabemos que ela não passaria de uma leitura qualquer, se o Senhor não a vivificasse. E é isso que nós precisamos, é disto que nós necessitamos, é disto que nós temos a real e verdadeira necessidade, da vivificação daquilo que cremos, da letra, porque somente ela mata, mas o Espírito vivifica, dá vida e vida abundante. Pedimos com perdão dos nossos pecados, que tu fazes mais isto por nós, coroando esse dia que, segundo percebemos e segundo cremos, foi um dia de grande bênção para a tua casa, para o teu povo, para a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, abençoe-nos. Amém. Amém. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança. Aqui mesmo Paulo diz, no capítulo 10, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação
e sustém-me com espírito voluntário. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele tinha identificação do que ele era. Como Daniel, como Sadraque, como Misaque e Abednego, lá em Babilônia. O rei da Babilônia construiu um estádio e o decreto lançou que o povo daquela província tinha que adorar o que ele criou. Mas 3 servos de Deus preferiram a fornalha e não quiseram adorar. E quando foram lançados, o 4º homem já estava lá. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas transgressões. Disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. São tantas horas que eu sinto grande tribulação. Às vezes me desanimo. Sinto grande
vivo, mostrando-me todo o seu querer, querendo-me para si, traçando planos pra mim. Tudo que tenho passado, tudo que tenho sofrido, Deus preparou pra mim, pois o gozo virá, eu sei. Cristo me fortaleceu. Ele me considerou fiel, chamando-me para servir. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Encheu a minha vida de poder e paz real. Te amo, Jesus, meu Senhor. A ti todo o meu louvor. Te amo, Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, como você, como nós, em tudo foi tentado, em tudo, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Na mensagem Fé Perfeita, se você tivesse câncer, até então, a doença mais maligna que existia era o câncer. Até então, porque hoje já existem outras, pelo menos outra, né? Então o profeta lança um desafio. Eu qualifiquei isso aqui de alto desafio. Alto. É um alto desafio. Um desafio enorme. Porque o câncer não tem que ser propriamente aquela célula apóstata, monstruosa, que começa a comer, a destruir o físico, o organismo, seduzindo as demais células, apostatando-as todas. Há muitos males que podem ser chamados de câncer, que vão corroendo, comendo, esgotando, cansando, exaurindo
tirando das pessoas a paz, a segurança, a confiança, a ousadia de entrar no santuário. Isso pode ser considerado como um câncer. E o médico dissesse que você haveria de morrer antes do amanhecer do dia de amanhã, porque tudo estava muito mal. Tudo estava muito mal. Tudo vai de mal a pior. Você está ouvindo a palavra, você está concordando com a palavra, mas você está sabendo que você não saiu daquele espírito, que aquele mal está em você. Você sabe que você nem vai lutar contra aquilo. Você sabe que quando chegar em casa, você está comendo aquilo. Muito embora ouvindo, lendo, vendo estas coisas, você concorda com elas. Você está de acordo. Parece que você é duas pessoas. Uma que concorda com toda a palavra e outra que concorda com toda a dependência, com todas as circunstâncias, com todos os males. O alto desafio continua. O coração, a respiração está quase zero. Isso você pensa também no sentido espiritual. O coração, o estímulo, o entusiasmo, a ousadia, a confiança está quase zero. O câncer tem comido aquilo. A televisão comeu. A prosperidade comeu. As circunstâncias comeram. Estão comendo, corroendo, roubando. A mulher comeu aquilo. O homem comeu aquilo. O namorado, a amiga, a amiguinha que apareceu, a namorada, a escola comeu aquilo. Mas você vai notar que lá em Babilônia esse câncer não conseguiu comer. Ele sempre esteve na terra. Ele esteve lá no Egito, tentando corroer, comer a perfeição, José, o tipo verdadeiro de Cristo. Ele tirou o filho de casa e fez dele um pródigo. Ele gastou tudo com as meretrizes e chegou ao ponto de desejar comer as bolotas de porcos porque ele não tinha nada para comer. E chegou a desejar se estimular com o programa do Malandro, do Faustão, da Xuxa, eu cito porque o irmão Breno citou nomes também, do Chico Anísio, da Angélica,
comer as bolotas de porcos, que os porcos estão comendo. E às vezes você chegou até a pensar, sabe, eu estou agindo como um corvo, vou ali como milho, grãos com as pombas, e de repente chego aqui, vou e me assento aqui e começo a comer essa carniça. E você vê esse câncer comendo o casamento, comendo a familiaridade, a confiança da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, o respeito mútuo entre si, o respeito mútuo do lar, quando os filhos ainda chamavam os pais de Senhor, se é que a nossa língua não tem um outro termo. Porque eles têm senhoria. Eles estudam o que é senhoria. E não há ninguém que possa ter mais senhoria do que sua mãe, do que seu pai para você, humanamente falando. O câncer comeu, a locusta, o pulgão. Então o profeta diz aqui nesta mensagem que esta é a razão de não podermos liberar a nossa fé, a nossa confiança nesse sumo pontífice, nesse sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 4. E Hebreus 10, tendo ousadia para entrar no santuário. Comeu tudo. Respeito mútuo, respeito à cidadania, do cidadão aí fora. A mulher não inspira respeito, ela não tem atmosfera que chama respeito para si. O profeta diz, ela tem atmosfera para que o carro seja buzinado para ela, que o homem assovie para ela e diga coisas vulgares, porque ela está andando e vestindo-se de uma maneira própria para aquilo. Comeu. E nós parece que nos encontramos até um tanto desvalidos, desanimados, quando vemos que essas propriedades, esses valores, estão se escorregando, saindo entre os nossos dedos. E vocês são pais, eu sei. Quantos pais estão me olhando aqui? Sabem o que enfrentam em casa? E que veem suas forças se esvaindo, se acabando. E mais do que isso, às vezes os filhos ainda têm o que lançar em seus rostos. E o Senhor, ou você, e você? O profeta disse que um filho nunca deve lançar no rosto do pai nenhum de seus erros, nenhuma de suas falhas. Vocês querem ser abençoadas, vocês querem ser abençoados, e nós sabemos disso e não estamos aqui para nos apunhalar, para nos sangrar a nós mesmos, porquanto não somos profetas de Baal, mas estamos aqui para ver-nos a nós mesmos nesse espelho, no espelho da verdade. E nesse sentido, é bom que não sejamos felizes
Nesse sentido, é bom que o sacerdote troque o riso pelo pranto. E o sacerdócio não está simplesmente em um homem. O sacerdócio está no corpo de Cristo, está na igreja. O câncer tem comido. A respiração está quase zero. O sangue está todo contaminado. O câncer já invadiu e já espalhou por todo o corpo. Esse é um alto desafio. Porém, algo lhe vem com a substância desta fé genuína, a fé perfeita. E esta substância ancora em você. Então você poderia rir na presença do médico, que neste caso é aquele que está diagnosticando, como um promotor, como um acusador, como um sentenciador, como um juiz que está sentenciando. Você vai morrer. Ele disse: você poderia rir na presença dele. Seria como Elias lá no Monte Carmelo, quando chegou ante aqueles idólatras e disse: por que não gritam um pouco mais forte? Talvez seu Deus esteja ocupado com algo. Ele sabia o que tinha que fazer, porque Deus já lhe havia dito tudo o que sucederia. Ele podia fazer aquele desafio, porquanto ele estava certo de Deus. Ela, a viúva, estava morrendo, estava cadavérica. A fome havia comido a sua carne, estava o couro e o osso, estava matando seu filho, como chegou até a morrer, mesmo depois que Elias entrou na sua casa. Elias entrou nesta igreja. Amém. Entrou na nossa casa. Portanto, entrou na sua casa. Poderá vir até morte. Mas a fé perfeita dirá: se houve morte com Elias lá dentro, houve também ressurreição. Então, a essas alturas, nós estamos diante de um alto desafio. E eles tiveram a ousadia de aceitarem o desafio. E despejaram água no altar, encharcaram o altar, como que dizendo: o homem de Deus, o Elias, agora está desapontado, está arruinado, está acabado. Qual o fogo que vai queimar nessa lenha? Outro dia eu perguntei aqui: quem já soprou fogo de lenha molhada? Nem seca. Não precisa de fósforo hoje mais nas casas. Se precisar de um fósforo para fazer uma mutuca, uma coisa, não tem. Acender uma vela, não tem. Né? Eles encharcaram a lenha. Eles encharcaram a lenha.
Essa igreja não pega fogo mais, ela está encharcada. Esse povo não pega fogo nele mais. Essa lenha não tem jeito mais de ser queimada, não pega fogo aqui. Essa carne está encharcada, mas ela será queimada pelo fogo, o batismo do fogo virá. Aleluia, glória a Deus. Está encharcada, porque eles derramaram a água à vontade. Eles aceitaram o desafio, o alto desafio de Elias. Mas quando Elias falou a palavra, foi o suficiente. Foi como ligar um fogão elétrico. Tchim! Aleluia, glória a Deus. Pode ter fé, não precisa ter medo de ter fé, não. Não precisa, não. Ah, mas eu estou encharcado. Deixa. Apenas continue no lugar certo. Apenas continue aí, no altar. Seja o altar do desafio. Seja o altar, mesmo encharcado, como está. Deixa que o fogo de Deus se encarrega disso. Aleluia. Sem uma sombra de dúvida. Sem nenhuma sombra de dúvida. Mas não dá para continuar mais. Não dá mais, não. A gente tem que sempre deixar um pouquinho. Você nunca deve comer até se sentir cheio. Você tem que sempre largar o prato quando está com um pouquinho de vontade de comer mais. Sabia disso? Sabia disso, irmão? É porque a gente, quando a gente está cavucando mensagem, caçando de cá e de lá, é custoso. Começa a suar frio, aquela coisa toda, e mete o porrete à torta direito. Porretinho. Tem pessoa que já carrega um porretinho torneado. Mas, quando a mesa está farta, você não pode comer muito, não. Você tem que sempre parar quando está com vontade ainda. Esse é o segredo de manter a forma. Você quer manter a sua forma? Não vai ficar só beliscando com medo, não. Você vai ficar gordinho mesmo, não adianta. Quem tem medo, fica mesmo. Não é isso, não. Comer, alimentar o suficiente. Eu até tenho um testemunho hoje aqui sobre alimentação, eu guardei lá dentro. Muito importante. E que não deixa de ser uma cobrança também, acho que essa semana sai esse mapa da alimentação aí, para nós, não é? E, porque se eu entrar aqui nas mesmas características, nós vamos demorar mais. Então vamos fazer o seguinte, você sabe de uma coisa, a lenha está encharcada, mas vem um batismo aí. Segundo a palavra de Elias. Mas não saia do altar, não. Não saia do altar, não. Na verdade, aquela lenha ali representa a nossa carne, a inclinação da nossa carne. Essa limitação, nós entendemos o que o profeta diz, que essa é a pior era que existe. Ninguém nunca lutou tanto desde a criança, a hora que nasce. Quando ela é concebida, essa fumaça que a mãe aspira ou respira, não é, irmão? Respira, aspira, solta. Aspirar é soltar, respirar, não é? É receber, é respirar. Então, já afeta a pobre da criança lá no ventre. Nem o fumante acha, a pessoa mais mal educada que existe é o fumante. Ele tem que fumar dentro do avião,
dentro do elevador, dentro do ônibus, e quem não fuma é obrigado a ser educado, suportar o fumante. Mas é difícil. É deputado, é senador, presidente da República, é médico, advogado, doutores que têm que fumar dentro do avião. Põe lá um lado para não fumantes, outro lado para fumantes. De qualquer maneira, a fumaça dentro do avião, dentro do ônibus, e coisa assim. E às vezes a pessoa que não fuma está fumando uma média, dependendo do ambiente onde trabalha e vive, fumando uma média de 3 cigarros por dia. E nunca tem aversão pelo fumo. Você já pensou? Que coisa terrível. Conforme o ambiente que vive, que trabalha, está fumando uma média de 3 cigarros por dia. Ingerindo aquela fumaça no ar ali, que às vezes nem está percebendo mais. Então é isso a vida. Essa é a pior era que existe. Mas também é a mais gloriosa. Jesus é um ótimo mestre cuca. Ele vai apertar o botãozinho do fogão na hora certa. Amém? E o fogo vai pegar mesmo. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí não tem. Quer ver onde está a morte? Onde está o câncer? Onde está a sua vitória? Fiquemos de pé, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que tem tido misericórdia de nós, continue nos guardando para aquela grande hora, aquele grande momento. Enquanto isso, mesmo que estejamos emagrecendo, perdendo as forças como Abraão e Sara estavam, mas crendo todo o tempo, tendo ousadia para entrar no santuário, na sua presença, crendo nesse tempo da graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor agora põe a mão sobre você e te cura pela palavra que você ouviu, que você crê, em nome de Jesus Cristo. Aquele a quem você representa nesta hora, seja também alcançado pelas virtudes dos céus. Que o poder de Deus, da pirâmide divina, de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal e amor, possa operar nesse instante em favor de todo o corpo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, põe a tua bênção, a sua bênção sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluias. Aleluias. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.